Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos. Bom dia para você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, Rádio Aparecida, nossos outros meios de comunicação do Santuário Nacional, que chegue até você o nosso abraço, o nosso carinho. Bem-vindo todos ao Santuário da Mãe Aparecida, neste sábado da terceira semana da Páscoa. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. É essa presença salvífica de Jesus que vamos celebrar e viver em comunidade. Iniciando a nossa Santa Missa, cantemos. Fiquemos de pé. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. O Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Os que choravam enxugarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo. O Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Preside a nossa missa Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista e reitor deste santuário. Nós temos os concelebrantes que irão se apresentar. Padre Eric, da paróquia Santuário Nossa Senhora das Dores, Arquidiocese de Botucatu. Diácono Antônio, paróquia Imaculada Conceição de Borrasópolis, Diocese de Apucarana, Paraná. Padre Paulo Freitas, da paróquia São Paulo Apóstolo, da Diocese de São Miguel Paulista, São Paulo. Padre Jonas Religioso Cavanes, pároco da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Uberlândia. Bem-vindo todos com uma salva de palmas. Somos sempre muito bem-vindos. Nossa Senhora nos acolhe em sua casa e hoje, ao visitar Nossa Senhora e o seu santuário, queremos dirigir a Deus a nossa prece, a nossa oração, a nossa súplica de gratidão a Deus que nos deu como presente para a sua igreja, o Papa Leão, que todos nós, sob a liderança do novo Papa, a quem demonstramos nosso amor e nossa obediência, que nós possamos caminhar juntos como irmãos na direção da justiça, da fraternidade, e pedimos a Deus que conceda ao novo Papa Leão vida longa, vida feliz, e que todos nós possamos construir um mundo melhor, um mundo mais fraterno para todos, na companhia do Papa Leão.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No instantinho de silêncio e oração, já no primeiro momento da nossa celebração, queremos uma vez mais nos colocar diante do Senhor, a quem suplicamos o perdão e a paz. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Criste, Criste, eleison. Criste, Criste, Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezamos por todas as intenções que foram pedidas para a missa de hoje. De modo muito especial, nós rezamos pelo Papa Leão, recém-eleito, que ele governe com sabedoria e que conduza a Igreja por caminhos de justiça, de fraternidade, por caminhos de Deus. Rezamos também pelo Padre José Ferreira, ele que é daqui do clero da Arquidiocese de Aparecida, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Padre Zé Ferreira, vida longa, vida feliz. Ó Deus, que renovastes na fonte do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram em Cristo, para que, vencidos os ataques do erro, permaneçam fiéis à graça da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, por gentileza, liturgia da palavra. Estejamos atentos à palavra do Senhor. Deixemos que ela more em nosso coração e seja luz no mundo e na nossa vida. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor
e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido.
é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito e vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e de vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Senhor. Saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, devotos,
peregrinos de Nossa Senhora Aparecida, nossa saudação para você aí de casa que sempre nos acompanha na amizade, na oração. Desde quando o Papa Francisco faleceu, esta era a imagem que todos nós esperávamos, a imagem de um novo Papa, a imagem de alguém que, escolhido por Deus, pudesse continuar dirigindo a sua igreja, dirigindo a Igreja de Cristo. E hoje, muito felizes, rezamos pelo novo Papa, o Papa Leão, pedindo a Deus que conceda a ele vida longa, vida feliz e muita coragem para enfrentar os problemas, superar as dificuldades, mas principalmente que Deus conceda ao Papa Leão muita coragem e força para evangelizar. Ele é um Papa missionário, imigrante, um Papa que certamente Deus preparou para nós. Ao longo da história da Igreja, muitos outros papas escolheram esse nome, o nome Leão. O primeiro deles foi lá no século V, no início ainda da formulação da doutrina e da fé cristã. O primeiro Papa, chamado Leão o Grande, foi um grande teólogo e de uma vez por todas, São Leão Magno resolveu todos os problemas fundamentais a respeito da doutrina de Cristo. E o ensinamento de São Leão permanece até os dias de hoje como uma grande luz que nos faz compreender que em Cristo as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, estão unidas na única pessoa do Verbo, sem mistura, sem confusão, sem separação. É a beleza da doutrina que foi consolidada pelo primeiro Papa que escolheu esse nome, o nome de Leão. Mas também nós lembramos da história recente que nos fala de um Papa que viveu no século XIX, Leão XIII. Foi com ele que a Igreja inaugurou aquilo que hoje chamamos a doutrina social da Igreja. O Papa Leão XIII teve muita sensibilidade diante da Revolução Industrial, dos trabalhadores e dos seus direitos, dos direitos trabalhistas. Por isso, ele escreveu uma carta encíclica que até hoje ilumina a doutrina social da Igreja, a encíclica chamada Rerum Novarum, que fala exatamente das coisas novas, das relações trabalhistas, das organizações dos trabalhadores, defendendo e promovendo o direito dos trabalhadores, o direito das mulheres no trabalho, da insalubridade. E certamente o Papa Leão XIV escolheu este nome, o Papa Leão XIV escolheu este nome porque ele quer continuar essa bonita tradição da doutrina social da Igreja, sempre promovendo a vida, continuando a obra de todos os sucessores de Pedro, especialmente do Papa Francisco. Por isso que hoje, nesta manhã, e sempre com muita alegria, queremos uma vez mais rezar pelo novo Papa, que ele consiga, com a nossa companhia, com a nossa prece, com as nossas orações, que ele consiga continuar na Igreja a bonita missão que iniciou sobretudo ali no Peru, onde trabalhou como missionário e depois como bispo durante várias décadas. Nós estamos celebrando este tempo bonito, tempo assim chamado tempo pascal. Durante 50 dias, a partir do domingo da Páscoa, a Igreja nos convida a viver com entusiasmo e alegria este tempo como se fosse um único dia, uma única festa. E tenho certeza que vocês repararam, desde o domingo de Páscoa, a primeira leitura é sempre extraída do livro
dos Atos dos Apóstolos. Os estudiosos da Bíblia ensinam que, se a gente fosse dar um outro nome para esse livro, a gente poderia chamá-lo Atos do Espírito. Por quê? Porque neste livro fica muito clara a ação e o protagonismo do Espírito Santo. A leitura de hoje faz referência a isso, faz referência ao modo como os primeiros cristãos vão crescendo, estimados pelo povo, progredindo na fé e manifestando os prodígios de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos representa a realidade de uma igreja que vai crescendo sempre à luz da ressurreição de Jesus. E hoje, para nós, essa experiência bonita dos primeiros cristãos também é muito significativa, porque nós não devemos nos esquecer que é sempre a graça e a luz do Espírito Santo que vai também inspirando os nossos bons propósitos, vai inspirando as nossas atitudes concretas em favor da justiça, da fraternidade, para que a Igreja de Cristo possa de fato ser um sinal, um farol neste mundo, transformando as nossas realidades, transformando este mundo num lugar melhor, num lugar feliz para todos. No Evangelho de hoje, fica claro que Jesus sempre enfrentou muitas dificuldades, e não é exagero dizer que o Evangelho de hoje fala talvez de uns problemas mais graves enfrentados por Jesus durante a sua vida pública. Desde o início da semana, nós estamos na companhia do Evangelho de São João, acompanhando o belíssimo discurso de Jesus, que se apresenta como o pão da vida. O próprio Jesus diz de si mesmo: eu sou o pão vivo descido do céu. E ao ouvir esta expressão, muitos seguidores de Jesus se escandalizam. Muitos ouvintes, muitos seguidores, discípulos de Jesus, não compreendem o sentido mais profundo que ele quer fazer de si mesmo. Ao se apresentar como o pão vivo descido do céu, Jesus está fazendo uma referência bonita e importante ao Antigo Testamento, onde o povo foi alimentado com o maná, com o pão caído do céu. Jesus está fazendo referência à Eucaristia, é um prenúncio da Eucaristia, da partilha do pão, do vinho, da amizade. E muitos seguidores de Jesus se incomodam, se escandalizam com este que é o grande discurso, o bonito discurso de Jesus sobre o pão da vida. E muitos desistem, muitos querem agora abandonar Jesus, deixando de lado o seu projeto, deixando de lado esse caminho até então tão bonito de seguimento e de construção do reino de Deus. E é claro, o Evangelho diz isso com muita evidência. É claro que Jesus percebeu o incômodo, Jesus percebeu que muitas pessoas que até então caminhavam com ele, simplesmente o abandonaram. É quando ele se dirige aos apóstolos, perguntando se também eles vão seguir por outros caminhos, se também eles dispensam Jesus como pão vivo descido do céu. E mais uma vez, o Evangelho coloca em relevo a liderança de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. O mesmo Pedro que em nome da comunidade apostólica reconhece que Jesus é Messias, é o Filho do Deus vivo, no Evangelho de hoje expressa o desejo de fidelidade da igreja, a fidelidade dos apóstolos, a fidelidade dos discípulos. Também nós, queridos irmãos e irmãs,
todos os dias somos convidados a renovar a nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a esse Deus que nos ama, que nos quer bem e que se nos apresenta como pão vivo descido do céu. Essa imagem, a imagem de Jesus como a Eucaristia, a imagem de Jesus como pão vivo descido do céu, é uma das muitas imagens que o Evangelho nos apresenta. Porque em outras passagens, Jesus diz de si mesmo que Ele é também a luz do mundo que ilumina todo ser humano. Jesus fala que Ele é a porta das ovelhas. Jesus se apresenta a nós como o caminho, a verdade e a vida. E nesse bonito discurso, nessa bonita catequese que o próprio Jesus realiza sobre a Eucaristia, sobre o pão da vida, Jesus diz de si mesmo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão não é apenas a Eucaristia, o pão não é apenas a carne de Jesus, o pão é também aquele convite de todos os dias, que nos faz pensar na partilha, no cuidado para com os pobres, na necessidade de repartir não apenas o que nos sobra, não apenas o nosso supérfluo, mas repartir também as nossas vidas, os nossos sonhos. Por isso somos cristãos, por isso queremos, com muita simplicidade, renovar a nossa fidelidade a Deus, renovar a nossa fidelidade ao Papa Leão, sucessor de Pedro, construindo sempre uma igreja missionária, uma igreja que anuncia a verdade, a justiça e o bem comum. E que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, nos acompanhe sempre nessa tarefa bonita de renovar a nossa fé, de renovar o nosso compromisso com Jesus, o pão da vida. Fiquemos todos de pé para apresentar a Deus nossas preces, nossas orações. Depois de cada oração rezaremos: ó Deus da paz, escutai-nos. Vamos repetir? Ó Deus da paz, escutai-nos. Para que brilhe em todos os lugares do mundo a luz da ressurreição de vosso Filho Jesus, rezemos. Ó Deus da paz, escutai-nos. Para que o coração de todos os que governam seja justo em suas atitudes e atento às necessidades dos mais abandonados, rezemos. Ó Deus da paz, escutai-nos. Para que nossas comunidades sejam fortalecidas na vivência da palavra e na prática da solidariedade, rezemos. Ó Deus da paz, escutai-nos. Para que os romeiros que visitam Nossa Senhora e o seu santuário sejam, ao voltarem para casa, missionários da esperança e da paz, rezemos. Ó Deus da paz, escutai-nos. Confirmai-nos, Senhor Deus e Pai, em vossa misericórdia e no seguimento de vosso Filho Jesus ressuscitado dentre os mortos, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Ofertar, agradecer, louvar a Deus, sempre na nossa disponibilidade de servir e ofertar. Você que nos acompanha pela televisão, pela Rádio Aparecida, faça agora a sua oferta, 0300 210 1210.
Você que está acompanhando pela internet, pela televisão, tem esse QR Code do ladinho, ele vai conduzi-lo onde você faz a sua oferta. Você que está sentado no banco de encosto, tem aí o QR Code ou nos cofres. Façam aí as suas ofertas. Você coloca a sua oferta no cofre, irá passar também nos corredores, nossos atendentes, nossos colaboradores de jalecos azuis e manguinhas amarelas. Pode fazer a sua oferta com eles também. Cantemos. Canto número 25. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da vossa família e concedei que, sob o auxílio de vossa proteção, não percamos os dons que nos destes e alcancemos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orlando Brantes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento de irmos ao encontro do Cristo Eucarístico. Comungar é se comprometer com o Cristo, com a Igreja e com os irmãos. Aproxime-se diante do ministro, comungue diante do ministro, dê lugar para que outro romeiro, romeira, possa realizar a sua comunhão. Você que nos acompanha pela Rádio Aparecida, pela internet, pela TV Aparecida, faça agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou,
sempre. O seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. O tempo da Páscoa é este tempo bonito, tempo que se prolonga durante 50 dias, na alegria, no anúncio, na esperança de que a Igreja de Cristo vá, impulsionada pelo Espírito Santo, crescendo na fé, crescendo também na caridade. E o coroamento desse tempo da Páscoa, segundo a tradição da Igreja, é a festa de Pentecostes. Por isso que desde já convidamos você, querido devoto, a rezar conosco a novena de Pentecostes. A Rede Aparecida de Comunicação preparou um livrinho muito especial para nos acompanhar nesses dias de oração, nesses dias de novena, invocando a proteção do Espírito Santo de Deus. E você que está em casa é especialmente convidado a rezar conosco. Muitas pessoas rezam em família, nos grupos de oração, e esse livrinho, tenho certeza, vai ajudar você a organizar, a dinamizar o seu grupo, a sua família, a sua comunidade, seu grupo de oração. Ligue para a gente, é o telefone operadora, código 12 3104 1200. E se você comprar 10 exemplares do livrinho da novena de Pentecostes, você vai ganhar de presente um livro especial para as crianças. É o livro Colorando, um livro infanto-juvenil, um livro que fala sobre o sentido mais profundo do Deus Espírito Santo na nossa vida. É uma catequese para as crianças, é um livrinho interativo para as crianças colorirem, mas principalmente para as crianças aprenderem o sentido mais profundo dos dons do Espírito Santo em nossa vida. Neste ano foi o padre Ferdinando que preparou a novena de Pentecostes, e entre tantos assuntos, a novena nos ensina a entender melhor os dons, os valores, as virtudes que o Espírito Santo de Deus infunde em nós. É o nosso convite, o convite para que você reze conosco a novena de Pentecostes. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Voltando o nosso olhar lá para o trono de Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, consagrando a nossa família, nossa romaria, cada um de nós, rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida,
espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, Acenando para Nossa Senhora, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Que a bênção de Deus seja abundante, que a bênção de Deus seja generosa. E mais uma vez renovamos o nosso especial convite para todos vocês, queridos romeiros, devotos. As duas basílicas de Aparecida são igrejas jubilares. A Basílica Histórica e o Santuário Nacional querem ser um espaço bonito de acolhimento para você, peregrino da esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Glorificai a Deus com a vossa vida, com a vossa família. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Cristo. Viva São José. E um viva bem bonito ao nosso Papa Leão. Obrigado a você que acompanhou conosco pela TV Aparecida. Desliga não, vem aí sábado no santuário. Você que acompanhou pela rádio, não desliga. Tem aí a programação da sua rádio local ou da rádio Aparecida. Você que está aqui no santuário, encoste aqui para a bênção dos objetos. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Canto final.